Bem-vindos a mais um vídeo do Investidor Sincero, investimento com sinceridade. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra e de venda, é apenas uma análise considerando minha experiência na Bolsa de Valores. E hoje vamos falar sobre uma das ações que todo mundo considera, né, uma das queridas da Bolsa de Valores, que é a VEG. Só que, justamente nas últimas semanas, ela está passando por uma correção que já foi vista no passado, né? E a gente vai analisar com um pouco mais de cuidado o que a gente pode fazer pensando em uma compra, né? Primeiro, né? Em nenhum momento você pode pensar uma venda falando em VEG, porque se você pensar no gráfico em mês, por exemplo, né? Desde 2009 ela está subindo. Seria muita burrice pensar que ela começasse a cair agora. Mesmo pensando no gráfico mensal, em alguns momentos, ela praticamente, em um momento, ela bateu na média móvel de 80 e em várias situações na média móvel de 21. Aqui, inclusive, foi um pouco abaixo, mas pegou na média móvel de 21 em algumas situações. Pensando na situação atual, na grande valorização que teve, ela nem está grudada na média móvel de 9, ou seja, teria até espaço para uma correção maior. Só que eu, sinceramente, acho que isso não vai acontecer. Então vamos pegar os períodos mais usados, né, pensando em swing trade position, né? Primeiro vamos pegar o semanal. O semanal, né? Vamos desconsiderar a questão da pandemia aqui, onde que teve um toque na média móvel de 80 e logo depois ela continuou subindo. Teve uma grande valorização aqui e 155% e, obviamente, uma correção. Pandemia aqui, né? Então eu não gosto de usar muito esse exemplo. Aqui também teve uma grande valorização, ok? E aqui uma correção. Até em outro vídeo eu comentei que seria uma possível bandeira. E o que de fato aconteceu? Quando rompeu essa bandeira que se formou nesse ponto aqui, teve uma valorização novamente. Só que antes de ele espelhar o tamanho do mastro da bandeira, já houve uma correção antes. E agora, pensando no gráfico semanal, tá muito bonito. Por quê? Deixa eu dar um zoom aqui. Por quê, né? Justamente houve um toque na média móvel de 21 e fechou um pouco acima desse toque. Qual que seria a lógica, né? Pensando aqui, poderia ter, se na próxima semana houver um rompimento da máxima dessa semana aqui, que é justamente nesse ponto aqui, que é justamente nesse ponto aqui, em 73,51 mais ou menos, dá para considerar que é um disparo para uma compra, porque isso aqui é um setup bem conhecido na análise técnica tradicional, que é o ponto contínuo, ou seja, uma correção até a média móvel de 21, que justamente aconteceu. Isso já aconteceu. Agora, uma correção maior não seria muito saudável. Já na próxima semana deveria ter o rompimento da máxima desse candle aqui, em 73,51. Se houver o rompimento desse cara aqui, realmente é uma possível compra, com stop na mínima desse candle aqui, que seria mais ou menos em 69 praticamente, ok? É um stop relativamente grande, né? Mas pensando em VEG, seria uma boa oportunidade de compra, porque houve uma correção considerável, né? E um possível alvo seria no mínimo o topo anterior, que seria em 86, mais ou menos, né? Isso pensando quem pretende operar num gráfico semanal, que são períodos praticamente quase de position, dá para dizer, né? Que vai levar algumas semanas ou meses, provavelmente para chegar uma máxima no topo anterior, por exemplo. Ok, então essa seria uma possível compra no rompimento dessa máxima aqui, pensando no período semanal. No diário, vamos fazer uma análise aqui. O
que a gente pode ver no diário, né? Aqui a gente consegue ver com mais clareza justamente essa bandeira que se formou aqui, o rompimento, né? E aqui, de fato, teve uma consolidação, tem uma consolidação aqui, né? De fato, aqui ficou até bem visível, né? O que aconteceu? Quando ele perdeu a mínima nessa consolidação, teve um candle bem grande aqui e aí desabou mais ainda. No gráfico diário não está muito bonito, porque média 21 está para baixo, média 9 está para baixo e já houve fechamentos abaixo da média móvel de 80, que é uma média móvel relativamente importante pensando em gráfico diário. Então no diário realmente não está muito bonito, ok? O que pode considerar, né? Aqui realmente teve um candle com uma perna bem grande para baixo, que é justamente a perna que é possível visualizar também no gráfico semanal, né? E aqui na última sexta-feira, né, teve uma pequena reação ali dos compradores, mas nem mesmo para conseguir superar a máxima aqui, ok? No gráfico diário realmente não está muito bonito, só que considerando, né, quanto maior o tempo gráfico, eu não gosto de operar muito no mensal, né, mas no semanal, o semanal é um gráfico bem forte, é um período bem forte. Então existia essa possibilidade, ok? No diário, a gente poderia pensar numa compra se houvesse um fechamento acima da média móvel de 80. Claro, vai depender como vão ser os próximos candles aqui. Tá? Dependendo como é que se estruturar os próximos candles, talvez não fique muito bonito pensando em uma compra. Ok? Então, VEG seria isso. A longo prazo, com certeza a venda, né? Tudo bem que realmente teve uma grande valorização aqui. Mas eu sempre vou usar o exemplo da Magazine Luiza, né? Para mim, ela está extremamente cara. Só que o pessoal continua comprando, né? E pensando em VEG, eu considero que é uma empresa ainda melhor que a Magazine Luiza. Eu particularmente não gosto muito da Magazine Luiza, mas os investidores parece que sim. Mas a VEG, para mim, parece ser uma empresa ainda melhor. Ok? Então, minha estratégia, né, qual que seria? Eu ficaria de olho no gráfico diário, só que eu consideraria o gráfico semanal, principalmente naquela entrada que eu comentei aqui. Tá bem bonito, realmente, no semanal, né? Tendo essa correção aqui, no rompimento dessa máxima, seria um bom ponto de compra. Beleza? Então essa é uma análise. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, é uma análise considerando minha experiência na Bolsa de Valores. Beleza? Espero que tenham gostado da análise. E se essa análise foi útil para alguma possível decisão no futuro para vocês, então deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!